Yahushua. Tudo bem? Tudo tove ao? Tove ao. O que é tove ao? Tove ao é bom. Somente um que é bom. Correto? O abi, o abi. Ó. Somente o abi. Por que eu digo tovial? Porque só um é bom. Porque eu vou revelar um mistério para vocês. Pode? Humildemente pode revelar. É assim. Veja bem. Veja bem ali. Veja um pouquinho a natureza. Olha que lindo, ó. Veja aí. Veja. Um cedro aí, ó. Crescendo um Y, né? Outro Y aqui, ó. Tá vendo aí? Tá vendo? São infinitos. São infinitos Yod, né? Infinitos Tovial, né? O Aleph. O primeiro. É primeiro, né? Ele é antes que o primeiro, né? Você pode traçar uma reta zero ao infinito negativo. Ele é ele é antes do infinito negativo. E se você pegar a reta, chegar no zero, né, na numeração zero, e traçar de zero adiante, mais infinito, ele é depois do mais infinito. Ele então, ele é o primeiro. Ele é o último. Ele sempre será o primeiro de tudo. E ele sempre será o último de tudo. Eu sou o quê? O Aleph, o Tav. Eu sou o princípio, o primeiro. Eu sou o derradeiro, eu sou o fim, né? Digamos, no grego, eu também digo, eu sou o que eu sou. Eu sou o alfa, o que eu sou, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro. Correto, de tudo que há. Não há como. Não há como. O limite, ele é antes dos primeiros limites existentes de tudo que existe, tanto visivelmente e invisivelmente, e ele é depois do limite final de tudo que há, de tudo que terminar. Ele será sempre o que é, sempre o que será ser. Chegar lá no fim de tudo, terminou tudo. Ele será aquilo que terminou tudo. Ele será depois daquilo. E antes de tudo, que não houvesse nada, ele também será aquilo que é aquele que é antes de tudo. Consegue entender da grandeza de um U? Por que eu falo U? Porque é uma palavra pura. Não tem nenhuma fonte de idolatria. U é o supra, é o maior de tudo que há. Então por isso que eu falo U. E quando eu quero me referir à totalidade da criação, pluralizando tudo, ou com a sua criação, com tudo o que existe, tanto visível e invisivelmente, tudo que é na nossa mente, eu trato de Ulrim, que é o poderio máximo, é uma cúpula de poder existente que foi dado a nós também, ao homem e à natureza. A natureza também tem o seu poder, tem o seu abial. Não é isso? Nossa, mas tem, aí eu trato como Urim. Eu me livro de todo tipo de idolatria. O que é idolatria? Todo mundo fala. Ah, idolatria. Você sabe o que é idolatria? Idolatria é você atribuir a qualquer outro ser inexistente a totalidade do poder de criar, de trazer a vida antes que tudo houvesse e depois que tudo terminar. Isso que é idolatria, você atribuir os teus pensamentos, os teus sentidos a um ser inexistente que criou na sua própria mente. Não pode. Olhe para você.
olhe para mim. Olhando para mim, essa é a sua imagem. Olha, escuta a minha palavra, essa é a sua semelhança. Portanto, esse corpo nosso, ele tem muito a importância, viu? Não pode desfazer desse corpo assim tão simplesmente. Judiar desse corpo, maltratar esse corpo, negar esse corpo. Esse corpo é a nossa condição de dependência daquele que nos criou. Antes, vou te revelar um segredo ou mistério. Tanto, né? Eles chamam de Kabbalah, do Talmudião, dos ensinos dos discípulos, do Alcorão, não é isso? De todo lá, o califado, que segue o Alcorão, o Talmud também, tanto lá de Mohammed, né? E tanto lá do outro lado, também, de outras da tribo, que vem de Merúshua, né? Das leis. Na realidade, é uma aliança. As leis é uma aliança. É um contrato recíproco. Daquele que fez toda a coisa com o homem. O homem aceitou. Quando dois acordam num assunto, não tem problema nenhum. Correto? Então, é uma aliança, é um contrato. Ou seja, eu faço um contrato com você. Eu vou até na mata com você para apanhar algumas lenhas para fazermos um fogo. Ok. Sim. Aminaú. Eu digo, Aminaú, sim. Eu concordo. Então vamos. Aí chega no meio do caminho, eu desisto. Para satisfazer o meu ego, o meu desejo de não querer caminhar até lá. Onde está o contrato? Onde está a aliança? Quebrou a aliança. E o homem quebrou a aliança aonde? Lá no jardim. No jardim. Tá vendo o jardim? Quebrou a aliança no jardim. Quando que é quebrar uma aliança? Você sabe o que é quebrar uma aliança? Você é casado? Você namora alguém? Você tem uma amizade com alguém? Você admira alguém? Você trabalha para alguém? Você é patrão de alguém? Quando você quebra uma aliança? Quando o funcionário, ele decididamente, ele se nega a cumprir uma ordem legal. Ordem ilegal não se cumpre. Eu aprendi isso no meu serviço. Ordem ilegal não cumpro. Faz você. Se você quer fazer a ilegalidade, que você se comprometa com os riscos de toda atuação que vai ter sobre você, todas as penalidades. Então, ordem ilícita não se cumpre. Eu aprendi isso desde minha infância. Mas um funcionário que não quer cumprir uma ordem legal ali do seu próprio serviço, ele prevarica contra o seu patrão. Então, quebra a aliança. Ele é despedido. Ou da mesma forma, quando ele trabalha a semana inteira e chega na receber, o patrão não paga, ou então dá menos. Roubando dele. Não porque ele não tem o dinheiro para pagar, porque está roubando. Quebrou-se a aliança, quebrou-se o contrato. Aí tem que fazer o quê? Uma reconciliação. A renovada aliança é a reconciliação dos homens com o rei. Com Yahweh. Esse é o nome. Não adianta queremos tampar a claridade com uma peneira. Vai vazar. O nome do Criador foi vazado. De norte a sul, leste a oeste. Do oriente ao ocidente. Tanto do extremo norte como do extremo sul, na geleira. Não adianta mais enganar a humanidade. O nome vazou. Que bom que vazou essa informação tão preciosa pra gente. Então, o que é quebrar? Vamos lá, no segredo.
desse corpo, dessa dependência. Esse corpo é um corpo cheio de dependência, não é isso? Mas isso não é ruim para nós. Isso é um aprendizado. Isso é uma disciplina. Isso é uma ética perfeita. Isso é uma vara que corrige da criança, da menina, quando está correndo grande perigo. Esse corpo é para nós uma ligação de voltarmos àquela condição que tínhamos, tendenciosa a sermos eternos. A sermos como? Como Ulrich, mas de uma maneira submissa, de uma maneira dependente, de uma maneira em humildade. Nunca se levantando contra o poder. Ulrich significa o poder, o governo único que ele existe de tudo que há. Não pensa que esse mundo está desgovernado. Não. O Rim está no controle de tudo. E tudo se procede de acordo com o que ele fala, com o que ele ordena, humildemente. Então, vamos entender. O homem no jardim, os homens, as mulheres, elas o quê? As crianças, elas tinham aquela submissão, aquela dependência, aquela humildade de ouvir a voz daquele que os criou. E havia uma conversa, havia uma unidade, havia uma aliança. Havia uma aliança, um compromisso, um contrato de eles o quê? Viverem sob a proteção daquele que os criou. E aquele que os criou os ensinava, dava alimento para eles. Por isso que eles não morriam, porque eles ouviam a palavra. No virar, não é isso? No virar da tarde, eles ouviam a palavra, porque aí eles descansavam sossegadamente, tranquilo, seguro. O nosso Abu, o nosso Abiú veio. Ele nos confortou, nos alimentou. Não é assim quando eu tenho uma criança? Você já foi Abi, você é Ami, foi pai, mãe. É importante. É importante você saber como que ao cair na Laila, quando entra para a criança dormir, né, na noite, o Abi vai ali. O pai, geralmente, o pai vai, beija das crianças, dá um conforto, abraça, cobre a criança. De madrugada ainda vai lá e vê se a criança não caiu da cama, se precisa de fazer, né? Se ela é criança pequena, tem que trocar a fralda da criança. Isso, o pai faz isso, o Abiú. Então, o Abu, o grande criador, sempre fazia isso no jardim. E havia aquela harmonia, aquela dependência do homem com o Criador. E o Criador também dependia do homem de estar ali. Era uma necessidade do Criador visitar o jardim. Era um serviço que o Criador estipulou. Vai ser bom para mim. Eu vou ter uma outra obrigação de vistoriar o jardim e de cuidar do homem. Até que a aliança foi quebrada. Quando que foi quebrada a aliança? Você sabe quando? Não sabe. Não sabe. Ninguém te contou isso. A Kabbalah não te contou. O Talmud não te contou. O Alcorão não te contou. Eu vou te contar humildemente. Porque eis que tenho a mensagem à minha mente. As mensagens, elas nascem aqui no Ururá. Ururá habita aqui. É por isso que tem que estar coberto aqui. Eu sinto muito frio na cabeça. Eu não consigo dormir sem cobrir a cabeça assim dessa maneira. Eu não consigo. Eu sinto frio porque eu tenho que cobrir Ururá, que é a parte mais importante da arca da aliança do concerto. A palavra é Ururá, é o espírito, a vida. Então eu sinto muito frio aqui na testa, viu? É aqui na testa, ó. É aqui, viu? A sensibilidade do homem está na testa, viu? Por isso que ela é coberta. Então eu te digo, a aliança foi quebrada. Tem que ser renovada. Não é isso. O homem, ele decidiu ser o quê? Independente. Ele não quis ser mais dependente de Urim.
Ele quis ser independente. Isso veio nele por intermédio de uma falsa palavra, de uma imitação. Eu sei que muitos querem me imitar, não é isso? Mas por favor, se vai me imita severamente. Não trocando o nome que vim trazer à terra. O nome do Abu, do Abiú. E nem o nome do Mehush Raio, que humildemente eu venho trazer o nome verdadeiro do Mehush Raio, na pessoa verdadeira dele. O nome do Mehush Raio, ele não pode estar numa pessoa que não seja verdadeira, porque senão vai acontecer toda a mentira de novo. Tem que ser na pedra, tem que ser numa rocha. O nome do Mehush Raio tem que estar estabelecido numa pedra, numa rocha, que não vai se mudar com as intempéries deste mundo, com o desprezo, com as afrontas, com as humilhações, com as quedas, porque no caminho a gente cai um pouco, cai muito. Mas não diz que 7 vezes pode cair o tisadequim, mas o rim o levanta. Eu não sou diferente de você, sou igual a você. E não poderia ser diferente. Como que eu estaria nessa terra aqui? Como que você pensa que Mehush Rai voltou? A maneira diferente da sua, não há possibilidade. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Ele tem que botar num corpo singular, igual ao teu. É impossível, não haveria compreensão alguma. Você não suportaria o fogo diante de ti. Então, viemos em forma de quê? De água, de palavra. Não é mais importante? O corpo é feito de quê? De água. E o que tem nele? Tem o DAN, que é o DNA, é o sangue, que vai dar todo o genotipo de um ser. Correto? Então, aí quebrou-se a aliança. O homem imaginou: eu vou ser como ele. Eu vou ser ainda maior do que ele. Porque ele é tão simples. Ele é tão humilde. Vamos ser maior do que ele. Os homens quebraram a aliança. Esse é o grande pecado que foi cometido. O que hoje acontece muito delas homens. Não respeita daquele que é fez todas as coisas. Ignora o seu poder. Mas um balançar de um dedinho, a terra toda treme. Ela para de existir. É por isso que o grande Ulrim é lento em irar-se, em zangar-se. Por isso que as pessoas pensam: mas por que essa cidade está assim? Esse homem vive tanto tempo assim. É a longanimidade de U, esperando até que ele se arrependa, que a nação se arrependa. Não é isso? O Navi não esperou a destruição de Ninevim, daquele povo. É porque ele estava correto de esperar a destruição. Ele estava correto. Porque o falou com ele. Mas só que ele apregoou, anunciou o arrependimento do pecado. E aquele rei impenitente, ele ouviu, ele teve humildade. E pediu ao teu povo que se humilhasse, que nem comesse, que se vestia de roupa de saco, de grande humildade, que não pintasse o cabelo, que não fizesse a barba, que ficasse ali até que viesse a redenção para eles, que eles não fossem destruídos. Então não foi isso. E ele não estava debaixo de uma árvore. E estava quente. Chumechó batia ali. Aí o que eu fiz para despertar ele? Mandei que um beijinho comesse a raiz da árvore e ela secou. Aí ele foi entender: ah, não estou aguentando nem esse comercial. E já pensou aquele povo se fosse destruído completamente? Olha, é que aquele povo se humilhou perante mim.
Então, não é que eu voltei atrás da minha decisão. Eu resolvi dar barroteal a eles, permanecer que vivam. Porque ouve-se a minha palavra. E muitos que ouvem a minha palavra e não obedecem. O que você pensa que será o fim deles? Aí o Navi entendeu. Não é isso? Ele entendeu perfeitamente. E depois ficou tão, né, tão contente que falou assim, agora eu posso retornar de onde vim, porque eu estou com aquele que pode todas as coisas, aquele que pode levar à sepultura, mas pode fazer sair dela, aquele que pode condenar toda uma nação, mas também pode livrar toda a nação. É porque primeiro vem um aviso, não é? A mentira, primeiro é a mentira, né? Você está intentando mal contra o teu amigo, contra o teu irmão? Não, de maneira alguma, não estou não. Aí vem a mentira, né? A primeira mentira. Então, a primeira mentira. A primeira coisa que o homem fez foi mentir, né? Não. Foi a mulher que tu me deste, né? É que me fez pensar que eu seria igual a ti, maior, né? Não, foi a serpente que me enganou, né? Que me enganou, por isso eu pensei que eu poderia estar num status de tão grandeza que poderia até te tirar do seu lugar, né? De honra, né? E a serpente não precisa nem perguntar, porque ela já havia feito o que eles três intentaram fazer. Ela já tinha feito isso antes. Antes do sexto Iá, já tinha feito isso. Ela já tinha feito isso. É por isso ficou sem a Emetial, sem a verdade, sem a minha Urulial. Por isso que falou tantas mentiras, né? E hoje não é diferente, né? Existe uma nota falsa, existe a verdadeira. Aqueles que usam da escritura para torcer a própria escritura. Não foi assim que a serpente fez? Foi assim. Ela pegou a própria escritura para lançar uma dúvida naquilo próprio que está escrito. É assim que se faz, viu? Toma muito cuidado com quem te anuncia as escrituras. Se você quer uma certeza, ouve esse que te fala. Em humildade, tá? Não sou melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. Admiro muito os trabalhos que toda a humanidade está fazendo, tentando chegar de lá em Medial. Meus elogios a todos vocês, tá? Porque estou no mesmo barco que vocês. Estamos juntos. Mas eu estou descansado. E vocês às vezes vê balançando o barco. Aí eu digo. Eu levanto humildemente, estendo o meu braço, a minha mão direita e repreendo o vento. Repreendo a tempestade. Aí vem grande bonança. Eu te digo, eu posso repreender a tempestade na sua vida, nos seus pensamentos. Porque eu vejo os seus pensamentos oscilando. Você quer seguir o que é correto, o que é verdade. Mas imediatamente vem uma força contrária e te leva você no chão de novo. Eu estendo a minha mão. Aceita? Vem comigo. Vamos trilhar uma avenida Tzadek reta. Para que nós venhamos a ter um êxito. Para que Shuamó se cumpra em nós. O êxodo, a saída da tempestade, atravessando as águas tranquilamente por um caminho seco. Então, é isso que é um grande pecado. Foi querer não ter... então, agora o próprio Criador ensina a nós nesse corpo falível a ter dependência. Estou com uma terrível dor de cabeça. Estou enfermo. De quem você pensa? Oh, meu Yahweh. Em nome de Yahushua, cura-me. Dá-me força para suportar esta cama de enfermidade. Em nome de Yahushua.
você será atendido. É por isso que é importante o caminho, o verdadeiro caminho. A aliança, ela sempre teve um caminho. A renovada continua no mesmo caminho, não é diferente. Eu não vim trazer uma nova aliança. Eu vim simplesmente renovar o contrato, dizer para vocês o que vocês acordaram com o Yahweh em servi-lo, em não ter diante de vós nome de falsos criadores, que isso é uma abominação, é um pecado de idolatria e feitiçaria. O que é feitiçaria? Não é consultar os mortos? E os mortos podem fazer alguma coisa por nós? Não podem. Então isso que é um pecado de idolatria, de feitiçaria. Você consultar um morto é como você ficar consultando uma árvore. Ficar consultando um pedaço de pau. A árvore, por melhor que ela seja, nos dá o alimento. Ela não foi feita para ser adorada, de maneira alguma. E existem muitos adoradores da natureza. Não faça isso. A natureza está aqui para nos servir. Correto? A natureza também, ela foi criada. Que exista árvores frutíferas de todas as qualidades que produzem semente. E destas, todas tu comerás, menos da árvore que não produz semente. Ela tem um fruto, mas não produz semente. Eu orientei bem. Ela não gera. Ela é o que? Profundamente estéril, porque perdeu a condição de gerar. O que é o estado de gerar? É o espermatozoide, não é de um homem. Então, é o espermatozoide de Yahweh. Essa árvore que eu te digo, que não produz semente, ela não tem condição de gerar. Ela não tem o meu espermatozoide. Ela não tem o meu sêmen. Ela não tem a minha vida. Não tem a minha seiva. Não tem o meu ruha, o meu espírito. A minha Rockman. A sabedoria que vem de mim. Então, por isso, não se poderia comer o fruto dela, porque se tornaria como ela, infrutífero. Em outras palavras, morto. Mas, contudo, existiu grande compaixão. Foi estabelecido o quê? Antes da fundação do mundo, a Arca da Aliança, o propiciatório, o concerto, o cordeiro, o DNA, o DAN, de Yahushua. Quando diz, a quem enviarei para falar a este povo que se arrependam, houve grande silêncio em sua manhã, em o rei. Todas as criaturas, todos os seres viventes que assistem diante do trono se calaram. Ninguém poderia falar uma palavra. Até que o menor deles, de toda a criação, humildemente levantou e disse, estendeu sua mão e disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E assim foi. Estou aqui humildemente. São 7 anos. 7 anos. Desprezado, humilhado, posto para fora de casa, de bares, de casas dançantes, de cidades, de avenidas. Tendo que me esconder em quarto escuro, em matas, sendo totalmente pisoteado, sendo enganado, traído, sendo dizimado minha mente, com grandes ataques físicos e psicológicos, mas resisti a tudo. Porque por dependência,
por humildade e por submissão ao Rei. Pela emunaiah, pelo testemunho de Yahushua. Home Roshihai, o Rei. Yahushua, o caminho, a verdade e a vida. Yahushua para todos os povos e nações. Yahushua, a palavra eterna de Rei. Aminal 1. Sim. Eu concordo com o Rei.